Um dos assuntos mais controversos dentro da realidade espiritual da nação brasileira é a questão do avivamento. Há muitos segmentos religiosos, evangélicos ou não, que tratam desta matéria e muitas vezes confundem o que é o verdadeiro avivamento. Há muitas distorções, há muitos erros, há muitos desvios. Nós vamos tratar deste assunto hoje à luz da palavra de Deus. Nós gostaríamos então que você e sua família permanecessem conosco, porque queremos examinar este assunto, não segundo o achismo do homem, mas segundo a revelação da palavra de Deus. Contamos com você para participar conosco. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Com muita alegria, querido amigo telespectador, que temos hoje ao nosso lado, na nossa sessão de entrevista, o reverendo Dr. Mauro Master. O reverendo Mauro é doutor em literatura semítica, hebraico bíblico, né? E professor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação André Jumper e pastor da Igreja Presbiteriana da Lapa. Reverendo, nós vamos tratar hoje de um tema aqui que as pessoas podem estar perguntando quando nós falamos aqui sobre pós-modernidade. O que vem a ser pós-modernidade, reverendo Mauro? Olha, presbítero, essa é uma resposta difícil de dar. Os próprios filósofos não chegam a uma conclusão definitiva a respeito do que é pós-modernidade. Tem gente que pensa que a pós-modernidade é o movimento que se levantou contra o período da modernidade. Há aqueles que acham que a pós-modernidade é o movimento que dá continuidade à modernidade e que chega às consequências dos pensamentos, desenvolvidos naquilo que nós chamamos o período moderno da história, não é? Mas, basicamente, o que nós encontramos na pós-modernidade são várias características marcantes que aparecem cada dia mais nos valores da cultura, da música, da poesia, da literatura, dos filmes, que é o pluralismo exacerbado, onde todas as ideias ou conceitos de absolutos estão sendo negados, não é? E isso influi profundamente na religiosidade, levando-nos então ao provérbio contemporâneo, né, que acaba dizendo, olha, toda religião é boa e toda religião leva a Deus. E isso então é uma síntese muito grande das ideias que estão envolvidas no pós-modernismo, na pós-modernidade, não é? Em que já não se acredita mais em qualquer absoluto. Todas as coisas na pós-modernidade, segundo os que pensam conforme o pós-modernismo, são coisas relativas. Mas quais são essas ideias que são contraditórias com o cristianismo? Veja bem, presbítero, o que acontece na pós-modernidade? Na pós-modernidade, essa negação dos absolutos começa exatamente por negar que Deus, o Deus da Bíblia, não é? O Deus chamado Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é o Criador do universo e também é o Salvador do mundo, que esse Deus possa existir. Porque esse Deus que fala, ele é o Deus absoluto e que se revela o Deus que é a verdade absoluta, a última verdade do universo, não é? E aí então o cristianismo está em conflito com a pós-modernidade a partir disso, essa insistência pós-moderna de que os absolutos não existem, de que a verdade não existe, e como Jesus disse, eu sou a verdade, a implicação direta é que, então, Jesus também não pode, nessa condição, existir. Ou seja, o valor ou a pessoa, ela torna-se relativa nesse sentido. Esse é um conflito apenas, não é? Agora, nós temos vários outros conflitos que vão se revelando, que vão se manifestando
em outras áreas, não é? Na moralidade, no desenvolvimento do pensamento humano, na forma de educação, no desenvolvimento das ciências, não é? Tudo isso que a gente está vendo hoje aí, vindo de vários lugares, até a própria religiosidade pós-moderna, ela é essa negação dos valores absolutos que o cristianismo tem pregado através dos séculos. Já que nós não temos tanto tempo, eu queria que os efeitos da pós-modernidade na moralidade da sociedade. Como é que o senhor observa isso? Veja bem, nós trabalhamos com o arcabouço das ideias que culturalmente são conhecidas como a cultura judaico-cristã. A cultura judaico-cristã tem ensinado através dos séculos, por exemplo, que a moral não é um valor relativo. Ela é um valor absoluto porque ela vem de Deus. Ou seja, aquilo que vem de Deus como valor absoluto não muda, é permanente porque vem de Deus. Logo, hoje, quando nós vemos se expandindo, por exemplo, a moralidade na área sexual, em que já não existem mais limites para a sexualidade humana e você encontra todo tipo de proposta para a sexualidade no pós-modernismo, isso é um fruto desse esquema, dessa forma de pensamento. Então, algumas pessoas vão dizer, olha, a sexualidade ela é livre hoje porque ela muda conforme os conceitos da sociedade mudam. E segundo a Bíblia isso não se sustenta, isso não pode ser mantido, porque Deus nos criou homem e mulher e Ele nos deu a sua lei, nos mostrando a melhor forma de viver ou a única forma legítima de viver a nossa sexualidade em qualquer tempo, seja no período antigo, seja no período moderno, ou seja hoje naquilo que se chama tempos pós-modernos. Deus nos deu instruções claras pelas quais nós devemos viver para a nossa própria felicidade e para a glória de Deus. Então esse é um exemplo, não é, de um efeito da pós-modernidade na moralidade humana. Reverendo Mauro, nós queremos agradecer a sua presença aqui no nosso programa Verdade e Vida e nós vamos para mais essa mensagem musical e vamos voltar com a mensagem da Palavra de Deus através do reverendo Hernandes Dias Lopes. O programa Verdade e Vida é mantido pela Igreja Presbiteriana do Brasil e ofertas de membros da Igreja. Sua contribuição ajudará a manter no ar o Verdade e Vida. Deposite sua contribuição na conta Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 7.000, dígito 9. Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 7.000, dígito 9.
Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu estava pregando em Salvador, na Bahia, e quando terminei de pregar, uma repórter me entrevistou, perguntando: o senhor crê no que o senhor prega? O senhor crê mesmo que é possível acontecer avivamento ainda nos dias de hoje? E eu disse para ela: é claro que eu creio. E eu creio também que Deus pode trazer um avivamento genuíno e verdadeiro para a igreja nos dias de hoje. Ela então me interpelou: que provas o senhor pode me dar de que Deus é capaz de derramar do seu Espírito nos dias de hoje? E eu disse para aquela repórter: eu posso lhe dar vários exemplos, e contei para ela sobre o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII, quando a igreja estava desacreditada, quando pregadores vazios subiam nos púlpitos para pregar mensagens mortas para auditórios sonolentos e descer de seus púlpitos para se embriagar nas mesas de jogos. A igreja parecia dormente e completamente entregue à apostasia. Mas naquele momento de grande sequidão espiritual, Deus derramou do seu Espírito numa reunião de oração, lá no Clube Santo, em Oxford, onde Deus levantou George Whitefield, João Wesley, para sacudirem a Inglaterra e levantar a Igreja das Cinzas. Disse ainda para ela do que aconteceu na Romênia, no ano de 1989. Durante 10 dias, Deus libertou a Romênia do poder cruel e carrasco de Ceausescu e sua mulher, pela mobilização da igreja naquele país, que durante 10 dias levou às praças mais de 100 mil pessoas que clamavam pelo nome de Deus, e naqueles 10 dias Ceausescu caiu e o país foi liberto da escravidão e da opressão. Eu quero partilhar com você um texto que nos fala sobre esta intervenção soberana de Deus na história, sobre este assunto tão importante e muito também mal entendido nos dias de hoje. Falar sobre avivamento é falar sobre um tema controvertido. Muitas pessoas pensam que avivamento é uma mudança de liturgia na igreja, que avivamento é uma confusão de dons espirituais na igreja, que avivamento seja uma explosão de milagres ou pretensos milagres na igreja. Eu quero lhe dizer que avivamento não é isso. Avivamento não pode ser fabricado, não pode ser agendado, não pode ser construído pelas próprias mãos da igreja. Avivamento é uma obra soberana, livre e exclusiva de Deus, da ação soberana do Espírito Santo de Deus. Por isso eu quero partilhar com você o texto de Isaías 44, versos 3 a 5, que diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria palma da mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Note você algumas verdades desse texto. Em primeiro lugar, esse texto fala que o derramamento do Espírito é uma promessa de Deus. Diz: eu derramarei o meu Espírito. Esta é uma promessa segura. Quem promete é Deus, e Ele não pode falhar. Deus promete e vela pela sua palavra em a cumprir. Quem está prometendo o derramamento do Espírito não é um homem, não é uma igreja, não é uma denominação,
é o próprio Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer isso. E quando Deus age, ninguém pode deter a mão de Deus. O Sinédrio tentou barrar a ação do Espírito Santo de Deus na igreja primitiva, mas quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Na Inglaterra do século XVI e XVII, a igreja foi terrivelmente perseguida. Mas quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja alargava as suas fronteiras. Ninguém pode impedir a obra do Espírito Santo de Deus. Esta é uma promessa segura. Mas note você que também é uma promessa abundante. Deus está dizendo, eu derramarei do meu Espírito. Ele não está falando que vai dar o seu Espírito por medida. Ele não vai dar porções do seu Espírito. Não são gotas, não são filetes. É um derramamento, é algo profuso, é algo abundante. São rios de água viva que vão fluir. É algo majestoso, extraordinário, que o homem não pode fazer nem agendar, mas que é obra exclusiva, livre e soberana de Deus. O que Deus pode fazer na sua vida, na igreja, na nossa nação, é algo que nós ainda não experimentamos, que nós não podemos medir e que nós não podemos também limitar. Só Deus pode fazer isso, e quando Deus faz, ninguém pode impedir a mão de Deus de fazer. Várias nações já experimentaram este avivamento. Por exemplo, a Inglaterra no século XVIII, o país de Gales no século XVIII, quando Deus levantou a sua igreja com grande graça e poder. Deus fez o mesmo nos Estados Unidos no século XIX, quando durante 2 anos, em 1857 a 1859, o Espírito Santo foi derramado copiosamente. 2 milhões de pessoas foram salvos. Deus levantou Finney, Deus levantou Moody, Deus levantou Torrey. E estes homens, no poder e na ação do Espírito Santo de Deus, foram instrumentos que levaram o Evangelho e milhares de pessoas se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos também esta visitação poderosa do Espírito Santo na nossa vida, na nossa igreja, na nossa nação. Agora note você uma segunda verdade. É que o derramamento do Espírito não apenas é uma promessa de Deus, mas é uma necessidade da igreja. Por isso o Espírito Santo, que inspirou este texto, propriamente usou a figura da água. Derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, e derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. A água é um símbolo do Espírito, e como tal, nos sugere algumas coisas. Primeiro, não há vida sem água. Você pode ter a melhor terra, você pode ter os melhores insumos, você pode ter a melhor tecnologia. Se você não tem água, a semente morre mirrada no coração da terra, no ventre da terra. Você pode ter uma estrutura eclesiástica, você pode ter pregadores eruditos, você pode ter edifícios belamente construídos, você pode ter movimentação na igreja, você pode ter multidões congregadas, mas somente o Espírito Santo de Deus pode produzir verdadeiro avivamento. Existem imitações. Existem situações onde as pessoas tentam blefar e onde as pessoas tentam imitar o Espírito Santo de Deus, mas não passa de carnalidade, não passa de teatro, não passa de representação. O verdadeiro avivamento só Deus pode produzi-lo. O Espírito Santo de Deus é necessário, porque sem ele não há vida, sem ele não há poder, sem ele não há manifestação da graça de Deus nos corações. Em segundo lugar, a água também, ela é importante porque a água mata a sede. Nós temos uma sede na nossa alma, que dinheiro não pode satisfazer, que poder não pode satisfazer, que cultura e conhecimento não podem satisfazer, que só Deus pode satisfazer. O avivamento é importante porque ele vem para matar a nossa sede de Deus, para nos saciar, para nos plenificar e para nos encher e nos completar ao ponto do transbordamento desta presença poderosa e gloriosa do próprio Deus em nossa vida. Mas note você que o avivamento também tem uma terceira lição.
ele é objeto do maior clamor por parte da igreja. Diz o texto, derramaria água sobre o sedento. O sedento é aquele que tem sede, e quem tem sede não pode esperar. Quem tem sede tem urgência. A igreja vai experimentar avivamento quando ela tiver urgência de acertar a sua vida com Deus. Quando ela tiver pressa de buscar a Deus. Quando Deus, e não as bênçãos de Deus, for a maior a busca da vida da igreja. Hoje as pessoas estão correndo atrás da bênção e não atrás do abençoador. As pessoas estão atrás de milagres e não de Deus. As pessoas estão com sede daquilo que Deus pode dar e não de quem Deus é. Avivamento não é corrida atrás de bênção. Avivamento é corrida atrás de Deus. Só Deus satisfaz a nossa alma. Só Deus satisfaz o nosso coração. Quando a igreja orar, quando a igreja jejuar, quando a igreja clamar, quando a igreja tiver sede de Deus, então Deus derramará do seu Espírito sobre a igreja. Mas agora o texto nos fala de resultados gloriosos do avivamento. E o primeiro resultado é um crescimento vertiginoso da igreja. Diz o versículo 4 que os filhos de Deus brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Quando Deus derrama do seu Espírito, a igreja pode experimentar mais num dia do que em 10 anos de trabalho na força da carne. Porque a obra de Deus não é feita pelo esforço, pela inteligência e pela sabedoria humana, mas no poder e na ação do Espírito Santo de Deus. Não é por força, nem por poder, mas pelo Espírito Santo de Deus é que a obra de Deus vai adiante. É Deus quem acrescenta os que vão sendo salvos. É Deus quem abre os corações para crer. É Deus quem dá o arrependimento para a vida. É Deus quem dá o dom da fé salvadora. É Deus quem reconcilia o homem consigo mesmo. Toda a obra da salvação é feita por Deus. Por isso a igreja precisa depender mais dos recursos de Deus do que dos seus recursos. Mas note você um segundo resultado. É que a igreja não apenas vai crescer, mas a igreja vai ter testemunho. Note você o que diz o texto. Um dirá, eu sou do Senhor. Hoje, apenas 5% dos crentes já tiveram a experiência de levar outras pessoas a Cristo. 95% daqueles que professam o nome de Cristo são crentes omissos, são crentes calados, são crentes acovardados, são crentes infrutíferos, que nunca levaram uma pessoa aos pés do Senhor Jesus. Quando o avivamento chega, quando o Espírito Santo é derramado, a igreja toda se levanta como um exército. A igreja toda sai em campo para falar, para testemunhar, para proclamar o poder do Evangelho. E as vidas são alcançadas, e os corações são derretidos, e as vidas são rendidas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas não é apenas testemunho. Há uma outra coisa maravilhosa que o texto nos informa. Porque hoje, às vezes, muitas pessoas até falam, mas não têm testemunho de vida. A boca fala uma coisa, a vida revela outra. Há um abismo entre o que a igreja prega e o que a igreja vive, entre o que a igreja professa e o que a igreja pratica. Quando há este ato, este abismo entre pregação e testemunho, entre proclamação e vida, não há frutos, resultados nesta pregação. É por isso que o texto diz assim, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. Quando chegar o avivamento, os crentes não apenas vão dizer que eles são do Senhor, mas a vida deles vai provar esta verdade. A vida deles vai proclamar esta verdade. Não basta apenas falar, é preciso demonstrar. Não basta apenas pregar aos ouvidos, é preciso pregar aos olhos. É preciso abraçar um evangelho com evidência de poder, de santidade, de vida no altar, de vida íntegra, de vida piedosa, de vida cheia do Espírito Santo de Deus. Eu quero encorajar você a buscar este avivamento, a orar por este avivamento, a não aceitar um avivamento postiço, um fogo estranho,
algo que o homem, por sua carnalidade e vaidade, está produzindo para a própria vaidade do seu coração enganoso. Nós não podemos aceitar esta propaganda enganosa de um falso avivamento. Avivamento vem de Deus, avivamento vem do céu, e é deste avivamento que a igreja evangélica brasileira precisa, de um avivamento genuíno, de um avivamento centrado na palavra de Deus, de um avivamento produto de oração intensa e de arrependimento verdadeiro, de um avivamento que venha trazer vida para a igreja e salvação para o mundo. Que Deus mova o seu coração para você buscar este avivamento, para você buscar este derramamento do Espírito, para que possamos ver a nossa pátria se voltar para Deus e corações aos milhares se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus traga sobre nós um verdadeiro avivamento. Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. A minha oração, meu desejo sincero ao final do nosso programa Verdade e Vida é que o Senhor possa ter derramado do seu Espírito profundamente no seu coração e que possa estar produzindo um grande avivamento na sua vida. Mas a nossa oração também é que o Senhor Jesus, através da sua igreja reunida aqui nesse país, possa produzir um avivamento verdadeiro, genuíno, fundamentado nos princípios da palavra de Deus e que possa fazer diferença nessa nação, onde o nome de cristão seja efetivamente visto não como apenas uma palavra, mas acima de tudo como uma atitude e como um exemplo de vida cristã, um exemplo de ética, um exemplo de vida verdadeira, fundamentada nos ensinos da palavra do Senhor. O programa Verdade e Vida é mantido pela Igreja Presbiteriana do Brasil e ofertas de membros da Igreja. Sua contribuição ajudará a manter no ar o Verdade e Vida. Deposite sua contribuição na conta Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 7.000, dígito 9. Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 7.000, dígito 9. O Verdade e Vida oferece a você gratuitamente o Cada Dia. O Cada Dia é um livreto de meditações para ajudar você a conhecer melhor a Bíblia e viver uma vida feliz. Peça o seu exemplar escrevendo para Cada Dia, Caixa Postal 130, Campinas, São Paulo. Ou envie um e-mail para cadadia@lpc.org.br. Se preferir, ligue 0800 119 105 no horário comercial. Até o próximo sábado, quando estaremos aqui mais uma vez com o programa Verdade e Vida. Até lá e que Deus muito o abençoe.